Florais de Bach. Os florais de Bach são extratos diluídos de flores silvestres, usados como método seguro e natural de tratamento. Foram descobertos pelo Dr. Bach entre 1920 e 1930, na Inglaterra, mas são utilizados até hoje por diversos terapeutas na medicina complementar e alternativa. Não podemos discorrer sobre os remédios de florais de Bach sem mencionar Nora Wilkes, companheira e assistente dedicada do Dr. Bach. Nora dedicou sua vida à obra do Dr. Bach, preservando todos os princípios dessa obra e a essência mais vital e fundamental de tudo. Queiram vocês que nessas horas que estaremos aqui, estudando sobre esse magnífico remédio, desviar seus pensamentos da cura do corpo para a cura da pessoa enferma. Pois o Dr. Edward Bach, depois de muitos anos de pesquisa, obteve o conhecimento de que a nossa saúde física depende do nosso modo de pensar, dos nossos sentimentos e emoções. Boa saúde e harmonia. Ritmo é pensar de modo positivo, construtivo e feliz. A má saúde é pensar de modo negativo, infeliz e destrutivo. Tal é o poder que o homem tem sobre o seu corpo. Como alguns de vocês podem não conhecer nada acerca dos remédios de Bach, gostaria de, primeiro que tudo, falar-lhes a respeito do Dr. Edward Bach, de como ele desenvolveu este remédio de tratamento e de como encontrou os remédios florais. Edward Bach educou-se e graduou-se no University College Hospital e obteve o diploma de saúde pública em Cambridge no começo dos anos de 1900. Sem dúvida alguma, era ele um estudante de medicina fora do comum, pois cedo se tornou mais interessado nos próprios pacientes do que nas doenças deles. Sentava-se à cabeceira da cama e deixava que falassem, e ouvindo-os, descobria a real causa de sua má saúde. Por exemplo, a mulher com graves crises asmáticas era uma mulher muito assustada. Ela contou-lhe que seu único filho arrumara um emprego ao norte da Inglaterra. Havia mais de 3 meses e que, durante todo aquele tempo, dele não recebera nenhuma notícia. Estava apavorada pensando na possibilidade dele ter sofrido um acidente, estar gravemente ferido ou morto. Porém, certo dia, seu filho foi vê-la e disse que encontrara um emprego mais perto de casa. Passado alguns dias, sua asma desapareceu completamente. Ela não precisava mais prender a respiração pelo filho. O homem com suspeita de úlcera de duodeno era uma pessoa muito angustiada. Perdera o emprego, a mulher era incapaz de trabalhar e ele tinha 2 filhos jovens. Posteriormente, quando soube que fora reintegrado ao trabalho, ele recobrou a saúde. Ele conseguiu um emprego e a úlcera simplesmente desapareceu. Nos dias de hoje, os médicos afirmam que o aborrecimento é a miúde a causa de úlceras gástricas e duodenais. Porém, naquele tempo, essa era uma ideia inteiramente nova. Na época, o Dr. Bach começou a sentir que ocupar-se dos sintomas físicos não era o bastante. O corpo era um espelho a refletir os pensamentos da mente. Na verdade, a pessoa necessitava de tratamento
e ajuda para vencer os aborrecimentos, medo, depressão, desesperança e etc. Ele sentia que um método de tratamento totalmente novo era necessário, um método prático, pois as palavras não bastavam. Era de pouca utilidade dizer a um homem angustiado: não se preocupe, seja feliz. Porém, primeiro que tudo, o doutor queria comprovar e testar por si próprio outros métodos das medicinas ortodoxas. Tornou-se então bacteriologista. Já era bastante conhecido por seu trabalho de pesquisa neste ramo de medicina, porém este não o satisfazia. Ainda estava tratando dos corpos e não das pessoas, e muito o desagradava a inoculação de produtos e a doença de volta ao corpo. Entretanto, esses anos não foram perdidos, pois estava estudando seus pacientes, seus amigos, todos com que eles se deparavam, observando as reações que tinham diante de todos, as experiências da vida cotidiana, em atividade ou durante o lazer, um bom ou um mau estado de saúde, e esse conhecimento da natureza humana foi-lhe útil nos anos subsequentes. Ele então travou contato com a homeopatia e ficou encantado ao deparar com o que Hahnemann, o fundador da homeopatia, dissera: o paciente é o fator mais importante na cura de si mesmo. Também lhe encantou o fato dos remédios homeopáticos serem prescritos com vistas à personalidade do paciente, às suas características, às suas idiosincrasias, predisposição do organismo que faz que o indivíduo reaja de maneira pessoal, a influência de agentes exteriores, medicamentos ou alimentos, bem como aos sintomas físicos, que é apenas o reflexo. Por algum tempo, o Dr. Edward Bach trabalhou nos laboratórios do Royal London Homeopathic Hospital e foi lá que ficou interessado na relação que existe entre a toxemia intestinal e a doença crônica. Gostaria de lhes falar um pouco sobre isso, porque o resultado dessa pesquisa lhe proporcionou um grande impulso rumo ao seu trabalho final. O objetivo desses nosódios é lavar e purificar o aparelho intestinal. Digo, pois esses nosódios, os 7 nosódios de Bach, os 7 nosódios do intestino, ainda hoje são usados. Bach então fez a descoberta mais importante e significativa. Ele descobriu que todos os pacientes sofrendo das mesmas dificuldades emocionais necessitavam do mesmo nosódio, independentemente do tipo de doença física. Os pacientes que estavam sujeitos a violentos acessos emocionais e perturbações cerebrais, todos eles necessitavam do mesmo nosódio. Os nervosos, apreensivos, mais uma vez, todos precisavam dos mesmos nosódios, não importando de qual enfermidade física sofressem. Daí em diante, o Dr. Bach prescreveu esses nosódios em conformidade com as dificuldades temperamentais dos seus pacientes. Apenas isso. Não havia nenhuma necessidade de um exame físico do paciente. Os testes laboratoriais eram desnecessários e o tratamento poderia se iniciar de uma vez só, sem demora. Os resultados foram excelentes. Isso confirmou a opinião dele de que a doença física não era de origem física, mas, como ele dizia, era a consolidação de uma atitude mental. Foi assim que,
Em 1930, ele deu por encerrado todo o trabalho em Londres e, sem nenhuma hesitação, foi viver no campo. Antes de achar uma flor particular, ele haveria de sofrer em si mesmo e muito agudamente o estado mental negativo para o qual seria indicada aquela flor, e concomitantemente ele era um privilegiado, como dizia, por sofrer de alguma enfermidade física. Então, ele vagaria pelos campos até que achasse ou fosse levado a achar a flor que haveria de restaurar imediatamente sua tranquilidade e paz mental. E em algumas horas a enfermidade física também seria curada. Desse modo, ele achou 38 florais para atender aos 38 estados mentais negativos de que pode sofrer o ser humano. Essas flores, com exceção de 3, são todas simples flores silvestres da zona rural. O que ele fez foi preparar as flores, pois as mesmas crescem acima do solo, à luz do sol e ao ar, e contêm em seus corações a semente embrionária, a vida continuada da planta. Com certeza vocês vão reconhecer muitas delas. Gorse, Tojo, Ritter, User, Honeysuckle, Madre Silva, Wild Rose, Rosa Canina, Chicory, Chicória, Agrimon, Agrimônia e outras flores de árvores bem conhecidas nossa. Oacá, Carvalho, Birk, Faia, Willow, Salgueiro. Lard, Lariço. O Dr. Bach distribuiu em 7 grupos os 38 remédios de acordo com a seguinte classificação: para o medo, para a incerteza e para a indecisão, para a falta de interesse pelas circunstâncias, para a solidão, para a sustentabilidade a influências, para o desânimo e o desespero, para a preocupação excessiva com o bem-estar de outras pessoas. Os 38 remédios continuam um completo sistema de cura. O tratamento se baseia na personalidade e, assim, qualquer que seja o problema, os remédios deverão ser prescritos de acordo com a perspectiva emocional, a disposição de ânimo, o temperamento e a personalidade da pessoa envolvida. No próximo vídeo vamos aprender quem pode prescrever os florais de Bach. Deixe o seu like e se inscreva no canal para aprender mais sobre florais de Bach.